Do acidente que matou um casal na BR-277, o motorista, deixa eu sair da frente aqui, ó. Ele praticamente passou por cima do carro do casal. Lembra do caso da Amarok? Mas o cara disse que não lembrava de nada, que não estava correndo, que não participava de nenhum racha. A única coisa que ele lembrava era isso, que ele não estava correndo e que ele não participava de um racha. Vem aqui. O laudo da perícia desmente toda a história que ele contou e que matou 2 pessoas, um pai e uma mãe, que deixaram órfãs 3 crianças. Aqui, ó. Lembra desse caso? O laudo está pronto e a revelação você vai saber agora no Balanço Geral. Vidas perdidas em segundos. Uma batida violenta no meio de uma das rodovias mais movimentadas do Paraná. As imagens impressionantes são as últimas de Marcos e Laila Madeira antes de serem mortos. Bruna, prima do casal, já cansou de ver os vídeos, mas entende que os registros são importantes para dar dimensão ao caso. É a dor, é a saudade, é você não conseguir às vezes passar pelo local do que aconteceu, do ocorrido. É terrível. A batida foi na madrugada do dia 11 de abril, bem em frente àquele ponto de ônibus que fica aqui na BR-277. Marcos e Laila haviam saído de um shopping que fica a poucos quilômetros deste ponto. Eles trabalhavam lá e estavam indo para casa, em direção a Campo Largo, quando foram surpreendidos por uma caminhonete que vinha logo atrás. O impacto foi tão forte que o carro das vítimas foi arrastado por mais de 40 metros. Marcos, que era o motorista, morreu no local. Já Laila foi socorrida, mas não resistiu e morreu horas mais tarde no hospital. Segundo Bruna, o casal estava junto há mais de 20 anos. Eram pais de 3 crianças que hoje são obrigadas a lidar com o luto. As crianças são as pessoas que estão mais sofrendo. São crianças que se questionam todos os dias, perguntam se eles se comportarem, se os pais voltam. Você não consegue ter palavra que reconforte e que dê a necessidade que eles precisam, assim, então é extremamente devastador. Segundo a polícia, o condutor da caminhonete abandonou o veículo e fugiu sem prestar socorro. Além disso, testemunhas afirmaram às autoridades que ele estava com sinais de embriaguez. 5 dias após a batida, o motorista se apresentou na delegacia. Ao ser interrogado, William Roberto Sisicta alegou ter perdido o controle da caminhonete. Eu vinha vindo pela via, na velocidade permitida da via, acabei perdendo o controle do veículo e acabei batendo neles ali. Tá, então você estava onde antes? Eu estava vindo, tinha ido dar uma volta ali na casa de um conhecido. Qual é o nome do conhecido? Não consigo lembrar. E que hora você foi para casa desse conhecido? Não estou conseguindo lembrar, que devido à pancada, como acionou o airbag, eu não tô... Tem muita coisa que ainda tá em branco, assim. E aí, segundo o senhor estava com a velocidade compatível com a via? Sim. Tá. E qual é a velocidade que você estava? Sabe informar? Não consigo informar, que nem eu falei, estou com um branco na cabeça. A polícia sabe que o William mentiu sobre a velocidade, já que um laudo pericial indicou que a caminhonete estava a 94 km por hora, cerca de 20% a mais que o permitido. E o comportamento do motorista? Testemunhas afirmaram que ele tinha sinais de embriaguez, mas para o delegado ele negou ter bebido. O senhor consumiu bebida alcoólica? Jamais. Não? Sobre ter fugido do local, o William alegou que só fez isso por medo de ser agredido por populares. Como já começou a chegar populares, já começaram a gritar, me chamar de assassino, e começou a vir naquele momento, a minha vontade foi de pegar e sair correndo, andando. Do nada, apareceu um outro colega que estava ali por perto e acabou indo ver o acidente. Aí, como ele estava com a moto dele ali, tinha mais um capacete, coloquei o capacete e acabei saindo do local ali com ele. O que a família sentiu ouvindo tudo aquilo que ele disse? Se sentiu injustiçada,
porque a gente sabe que a versão que ele conta não é verdade, porque foi uma escolha dele. Ele escolheu sair, ele escolheu beber, ele escolheu não parar para socorrer. O motorista se apresentou na delegacia fora do período de flagrante e com isso não foi preso e responde o processo em liberdade. A Delegacia de Delitos de Trânsito responsável pelo caso pediu à Justiça que ele fosse obrigado a usar tornozeleira eletrônica, mas o juiz negou. Apenas determinou que a carteira de habilitação fosse suspensa. Para a prima das vítimas, a medida não é suficiente. É revoltante. Teria que ter uma tornozeleira, ele teria que ter sido preso. Agora a gente tem algumas informações que ele estava sim acima da velocidade. Isso já é um motivo para que ele seja preso, ele tem que pagar pelo que ele fez. A família das vítimas quer que William vá a júri popular, mas para que isso aconteça, é necessário que as provas apontem que ele teve a intenção de matar. O laudo atestando a alta velocidade vai em direção a isso, mas é preciso mais e pode haver mais. William teve 2 aparelhos celulares apreendidos e eles serão periciados. Perícia que deve mostrar o que ele fez antes da batida e, principalmente, explicar, afinal de contas, se ele bebeu ou não. Hoje ele está sendo incriminado como um homicídio culposo, né, na direção do veículo, né? Nós queremos que venha a ser doloso para ir ao tribunal do júri, para ele pagar pelo crime que ele cometeu, né? Porque até mesmo nos depoimentos dele ele se contradiz. É uma memória muito seletiva, aonde ele não se lembra aonde estava e nem o que estava fazendo, mas ele tinha uma certeza, beber ele não bebeu. Então é uma memória seletiva que só traz fatos que lhe interessam, mas para a justiça eu acredito que não vai ser. Para a Bruna, ver a justiça ser feita é a única forma de minimizar a dor da perda. Que ele pague pelo que ele fez, que é o mais importante. Eu acho que não, como qualquer outro caso, não traz de volta, mas traz um alívio que a justiça está sendo feita. Olha, é uma história muito triste, hein? Lamentável, triste, corta o coração da gente. As crianças perguntarem pra tia, né? Meu, você sabe que o que doeu aqui é a criança chegar e falar assim, se a gente... Como dói isso, cara? Se a gente se comportar, o papai e a mamãe vai voltar pra casa? Você imagina uma criança virar pra tia, pensa, e falar isso? Tia, se a gente se comportar, o papai volta, a mamãe volta. Meu Deus do céu, eles nunca mais vão ver os pais. A gente continua acompanhando essa história e o desenrolar dela que a gente acabou de assistir. Impressionante, perícia rápida também, hein?